Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com a Kátia Sari aqui no estúdio da Clínica Aptus. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto, assim que ela deu entrevista, que já foi para o ar, já pediram para mim falar sobre proteína. Proteína antes do exercício, depois do exercício, com o exercício, sem exercício. Não sei, eu vou deixar por conta dela. Ela é nutricionista, é uma nutricionista sempre com a clínica cheia. Às vezes para mim trazer ela para cá é difícil, mas vamos saber um pouquinho a respeito do assunto? Porque geralmente a gente vai para a academia, deve assim, olha, muita proteína, hein? Muita proteína. Eu falo assim, mas a gente come proteína antes ou depois do exercício? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E daí? O que você tem para me falar a respeito deste assunto? Um assunto bastante polêmico. É? Sempre. Sempre. Porque a proteína ela é um nutriente essencial, né? Ela faz parte do quadro de necessidades de proteína, carboidrato e lipídio. E às vezes as pessoas acabam focando num nutriente só, né? Numa forma de utilização só e engrandecendo e acreditando que só dessa forma ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Isso é preocupante porque a gente tem um quadro bastante grande onde as proteínas elas vêm das proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas de origem animal, e as proteínas de um pouco menor valor biológico são as proteínas vindas das leguminosas, as proteínas vindas das sementes, né? Então, o que seria isso? Os feijões, a lentilha, castanha do Pará, castanha de caju, todas essas sementes que a gente utiliza, elas também são ricas em proteína. E quando a pessoa fala assim, aumenta a proteína, a pessoa acha que são os alimentos só de origem animal, né? O feijão também? O feijão também, faz parte junto com a lentilha e os demais. E às vezes a pessoa acha que aumenta a proteína, ou às vezes ela aumenta a ingestão de carne, que vem juntamente com a gordura, né? Ou ela pega e suplementa sem orientação profissional, né? Que faz com que seja um erro muito grande. E que muita gente faz. Bastante. Então inicia esse tratamento, inicia aquela coisa dentro das academias, com uma orientação generalizada, igual você falou, né? Nós já vimos bastante isso. Aumenta a proteína, mas não sabe quanto tá. Vai aumentar para quanto, se não sabe quanto tá? Então, assim, a proteína é um dos itens, um dos nutrientes importantes inerentes a essa qualidade de vida. Então, às vezes a pessoa fala assim, aumenta a proteína, né? Mas ela não sabe que a proteína sozinha, ela não vai fazer o ganho de massa muscular, porque ela precisa da utilização dos carboidratos para uma fonte de energia, para assim a proteína ir para o ganho de massa muscular. Porque se ela não ingere o carboidrato, ela acaba depletando massa muscular, porque ela vai utilizar aquela proteína, porque o corpo ele é sábio, ele vai puxar, não vai deixar faltar. Aí entra numa via glicolítica que acaba convertendo isso, utilizando. Qual que é a parte preocupante disso? Algumas pessoas falam assim, no pré, no pós, existe a ingestão proteica de 24 horas. A gente entra dentro de uma qualidade de vida, de uma harmonia de utilização desse nutriente, tanto quanto do carboidrato, quanto do lipídio. Então, a utilização desses alimentos, acompanhando a proteína, é que dão um aporte para ganho de massa muscular. Então, a gente tem alimentos que são ricos em índice glicêmico, que carregam esse açúcar para o sangue, e alimentos que são mais baixos, né? Então, o que seria interessante? O uso dessa uma boa proteína, que a gente quantifica para indivíduos normais, né, e saudáveis, de 0 a 8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, quando a gente começa a falar em proteína, a gente começa a falar em cálculo, começa a individualizar, isso vai ficando bem afunilado. Essa situação em exercício tem a diferença do exercício de força e de resistência. Então, vai afunilando. Kátia, então como que seria isso? Primeiro de tudo, uma avaliação em exames laboratoriais, acompanhado com um profissional, uma avaliação antropométrica, que é onde a gente pinça e vê as medidas, quanto tem esse corpo de massa muscular,
para a gente ver quanto a gente quer chegar. A academia não faz isso. Eu acredito que algumas academias façam uma avaliação mais reduzida, né? Eu não sei como eles acompanham nessa parte. Normalmente quem faz academia vem para mim, faz essa antropometria. Eu faço a indicação dos exames importantes inerentes à atividade física e que tipo de atividade física, né? Quanto tempo, é um treinamento de força, é um treinamento de resistência, é só uma academia, é um maratonista, né? É uma mulher que quer hipertrofiar, que é a parte estética. Então vai se definindo a partir daí. Nossa, que bacana. Bom, informação tem bastante a respeito do assunto, né? Já que nós estamos falando de exercício físico, tudo, e a batata doce? Por que que todo mundo que vai para academia tá na batata doce? É batata doce, frango, né? Essas coisas assim, e ovo. Por que que fico mais nisso aí? É pela questão da monotonia, porque se nós conversássemos agora, eu te daria uma receita de um bolo que utilizaria ovo, batata doce e banana, por exemplo, e aveia, né? Então, assim, é um pouco pela monotonia, pela não praticidade das coisas, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de criar e variar. O cardápio monótono, ele é muito complicado, porque a pessoa enjoa, em questão de 5 a 7 dias, ela não quer mais fazer aquilo lá. Mas algumas pessoas já gostam, porque elas já deixam já cozida 1 quilo de batata doce, 2 peitos de frango, né? A semana toda. Exatamente. Então, de repente, as pessoas acabam colocando assim. São fonte de energia, né? A batata doce. E o ovo e o frango é a fonte de proteína. Então, voltando para a relação assim, quanto disso, como seria isso? Dentro dessa avaliação de 24 horas, o indivíduo tem que ter essa quantidade de proteína por quilo de peso. Porque senão ele começa a depletar a massa muscular, que seria perder. Então ele está fazendo atividade física, ele ingere uma alimentação não harmônica, desregulada, né, com quantidade e qualidade baixa, ele acaba fazendo o quê? Depletando o que ele tem de massa muscular, né, que é pior. Existem patologias que são altamente catabólicas e que a gente precisa utilizar a suplementação de proteína também. Então, tanto quanto a utilização para ganho de massa muscular, existem também essas outras necessidades. Então, a proteína ela engloba algo bastante grande de utilização para todas as faixas etárias, né? Então, é importante a gente saber quanto a gente precisa. Assim, só com uma avaliação mesmo. Como eu te falei, com essa avaliação antropométrica, com exames laboratoriais, para ficar cuidando a parte de perfil lipídico, a parte de urina, né? Como é que ela está utilizando, né? Como é que está a creatinina e ureia, né? Aumentou muito, ela está excretando, porque o excesso de proteína, ela vai ser excretada, né? Mas quanto tempo o corpo se condiciona a aguentar um excesso de proteína? O excesso de carboidrato a gente sabe que ganha peso, o excesso de proteína a gente também, né? Então, essa qualidade, essa harmonia entre carboidrato, proteína e lipídio é importante. Kátia, o que seria legal? Eu falo assim, vai fazer uma atividade física, coloca uma fruta, né? Uma fruta de alto índice glicêmico, coloca uma banana, né? Uma manga. Tem que ser antes, depois a proteína? Não, tem que ser diluída durante as 24 horas. Quer colocar depois? Depois de 1 hora, né? De 30 minutos a 1 hora. Para que o exercício que ela tenha feito, a hora que ela começar, ela fez toda a síntese, a hora que ela começar a degradar, ela dá esse aporte para o corpo, para ele ganhando essa massa e não perdendo. Kátia, e o sódio? Tem frutas que têm excesso de sódio. E daí, vai fazer os exames, daí o doutor fala assim, ó, tem que cuidar com os produtos, né, com a alimentação que contém sódio. Misericórdia. Quase tudo tem sódio. Então, normalmente, em se tratando de desembalar, a gente tem bem mais sódio do que descascando, né? Então, assim, Kátia, o que seria isso? O sódio, ele é importante, né? É que as pessoas... Ele sobrecarrega o rim também, né? Ele pode sobrecarregar, mas o problema não é só do sódio. Uma pessoa que tem um aumento de sódio, ela tem um aumento de ingestão alimentar, entendeu? Então, o que acontece? Ela já tem esse aumento de ingestão alimentar. O sódio é um detalhe porque ela acaba utilizando esses alimentos aumentado.
qual que é a questão? Como que tem que fazer? O sódio é importantíssimo também, né, para a homeostase corporal. A relação disso, quando se trata assim, então vamos corrigir a dieta. Quando corrige a dieta, o sódio abaixa, porque você coloca alimentos que são pertinentes à utilização que as pessoas não fazem, que são as frutas, as verduras, os legumes. Normalmente o sódio é utilizado pela indústria de alimentos como fator de conservação. Ele é o mais barato do item para conservar o alimento, para aumentar o tempo de prateleira dele, né? Então, o que eu oriento os pacientes? Tá com uma hipertensão? Vamos mexer no potássio? Vamos aumentar um pouquinho o potássio, vamos balancear o sódio, vamos utilizar a troca desses produtos, vamos desembalar mais, vamos desembalar menos, desculpa, vamos descascar mais. Aí ele começa a se compor, começa a diminuir, já começa a corrigir. É porque a banana eu acho assim, eu sou apaixonada, eu gosto muito da banana, o melão, mamão, laranja, né? A maçã eu sou viciada, eu como todo dia de noite uma. Isso aí eu gosto mesmo. Mas tem certas frutas, eu vou falar assim até pela minha mãe gosta tanto de fruta, coitadinha, com 80 anos o médico falou assim, a senhora tem que reduzir o sódio, dona Ana, reduz. Daí ela reduz, mas só que daí ela come queijo, ela come o salame, que são ricos em sódio. Sim. É que as pessoas confundem um pouco. Eu acho difícil mesmo você tirar alguma coisa de uma pessoa de mais idade. Na verdade, é um choque muito grande. Não, precisa ter muito jogo de cintura, é uma substituição tem que ser bem cauteloso. Muito inteligente. Não, tem que ser uma substituição muito inteligente, porque senão a pessoa não faz, ela cria uma compulsão, daí de repente pelo aquele alimento que você retirou, né? O idoso, a terceira idade tem uma forma diferente da gente trabalhar, né? Você imagina assim, uma vida inteira, mas eu comi uma vida inteira assim, por que agora tem que ser dessa forma? Normalmente isso acontece com os diabéticos, os hipertensos, né? Eles não entendem, mas não tem açúcar aqui, é um açúcar escondido, né? O pão tem farinha, água e sal, mas não tem açúcar, né? É um açúcar camuflado. Isso, a mesma forma como o sódio, né? Utilizado de uma forma camuflada. Eu vou para o apoio cultural, eu volto já com vocês, porque tem mais coisas que eu gostaria de perguntar para a doutora Kátia. Volto já. Estamos voltando aí do nosso apoio cultural e vamos continuar aqui então com a doutora Kátia e vou fazer umas perguntas. A hora que eu chamei o apoio cultural, ela falou do diabetes, né? Mas você já se perguntou muitas vezes, você que às vezes é o portador do diabetes, qual que é mais prejudicial para o diabético? Açúcar, gordura ou sal? Qual que implica mais nesta situação? E daí, doutora Kátia? Então, em se tratando do diabetes, ele é uma doença multifatorial que as pessoas vêm com um quadro de síndrome metabólica, a gente chama. Que seria isso? Tem alterações, né, em exames laboratoriais, na parte de gordura, colesterol, glicemia, né, triglicérides e assim vai. O diabetes, ele sempre, normalmente a hipertensão acompanha ele, tá? Então, assim, acontece que a pessoa ela tem um acúmulo de peso, aí ela vai acumulando na região abdominal, né? Vai atrapalhando, vai usando as vísceras, né? Bem predominantemente a gordura visceral, que a gente chama. E cria essa resistência periférica, né? Então, esse trabalho da insulina com a glicose é um problema bastante debilitado. Em se tratando do diabetes em si, a glicose, né? O açúcar, ele precisa ser substituído, né? Não dá. Tanto quanto os alimentos que têm mais açúcar, né? Predominantemente jogam açúcar na corrente sanguínea. Agora, e segurança do adoçar, então? Adoçante? Então, daí você fica se perguntando qual que é mais seguro? Eu particularmente, assim, eu não gosto do adoçante, né? A gente tem visto bastante coisas, bastante estudos relacionados a alguns problemas intestinais, desbiose, né? Nunca se viu tanto essa movimentação
via intestinal e eu acredito que tenha uma parcela de culpa, né? Na verdade, retirar o açúcar de adição e utilizar as frutas, porque a relação do diabetes, na verdade, ela é a falta de fibra que faz jogar, como se fosse aquelas maquininhas VAP assim, o açúcar dentro da corrente sanguínea. Então a gente precisa retardar esse esvaziamento, a gente precisa utilizando essas fibras para ir retardando esse esvaziamento, para se ter o controle, né? Então ele tem um acompanhamento com o endocrinologista, e o endocrinologista junto com a nutrição para fazer esse equilíbrio, tá? Porque daí não precisa ficar aumentando os medicamentos, ele entra num estado de que reduz peso, principalmente essa gordura abdominal. Então, se tratando dos três, os três são ruins em excesso, né? Então, a gordura ela é ruim porque o corpo já forma o colesterol que a gente precisa, ele já tem a formação necessária para a gente não precisa de adicional. É igual os alimentos que eu disse ricos em sódio. Para que adicionar ainda sal no prato, né? Não tem necessidade, porque eles já têm os desembalados esse fator de conservação. Porque geralmente a pessoa que está no hospital, vem a comidinha para ela lá, né? Praticamente a comida está sem sal. Daí vem 1 grama de sal num sachê. Uhum. Quantas gramas nós devemos ingerir por dia de sal? 2 gramas. Caracas. Cabe na tampinha da canetinha. Verdade. Bic. É verdade. É aqui, ó. Cabe aqui, ó. Um estudo super recente, inclusive, viu que o brasileiro ele utiliza 12 gramas de sal diariamente. Então tá bem além da conta. Porque tem gente que gosta mesmo daquela comida bem puxada no sal. Sim. E tem tantas ervas aromáticas também que Muito. faz a diferença, né? Muito, bastante. E que as pessoas não usam, né? É. Então dá para substituir tranquilamente. Não, é necessária a substituição, é necessária. Usa 2, 3 ervas, bate com uma quantidade de sal, coloca num potinho, tempera com aquilo ali, sente o sabor, né? Porque o sal, assim, tanto quanto o açúcar, ele queima as papilas gustativas, né? Então ele esfolia. Nossa, é horrível. Aí as pessoas acabam não sentindo o sabor dos alimentos, elas vão aumentando o sal e o açúcar também. O pessoal de casa sabe como é que eu faço minhas culinárias, né? Você vai 2,5 xícaras de açúcar, eu coloco 1. E nem é bem cheia, né? O importante é que você sente só o docinho, né? Um doce leve. O bom mesmo seria não adoçar nada. Utilizar o açúcar das frutas. Né? Existe um açúcar nas frutas que igual aquele bolo funcional de banana. Você coloca lá 6 bananas bem madurinhas. Isso. E vai aveia, vai isso, vai aquilo. Eu vou fazer esse bolo de novo para vocês observarem. Que vai passas, tudo, né? O docinho da passas. Então é muito gostoso. E aonde a gente não coloca açúcar. Nem açúcar, não vai açúcar, acho que nem fermento. Nem fermento, nem leite. Acho que é uma coisa assim, o glúten, não lembro bem. Mas, enfim, eu acho que a gente deve tirar o doce devagarinho, o açúcar, porque ele não faz bem. E muita gente fala assim, nossa, mas eu estou estufada, comi um pedaço de bolo, mas eu estou estufada, não sei o quê. É que o açúcar forma isso, né? Ele fermenta. Ele fermenta. Ele fermenta no intestino, então, né? E essas bactérias acabam soltando esses gases e faz esse aumento, essa distensão abdominal, aumenta a flatulência, né, esse desconforto. Que principalmente a mulher, ela não gosta. Porque não dá para pôr uma roupa bonita, não dá para pôr uma calça, porque dói a barriga. E assim vai. Tem produtos para os portadores do diabetes, que às vezes o endócrino fala assim, vai para o light. Diet, dietéticos. Do diet, vai para o light. Algumas coisas, né? Que nem o refrigerante. O refrigerante diet. Eu acho que o refrigerante é desnecessário. Tá, eu concordo com você. Eu sou completamente contra. Ele é dietético, só que ele tem uma quantidade de sódio e a pessoa tem a hipertensão e tem a diabetes, como é que vai usar? Qual é o benefício? Ele é uma caloria vazia. Ele não tem nutrientes, ele não fornece nada. Até hoje, inclusive, não sabem nem a receita do refrigerante, né? Então, assim, para mim,
é uma das primeiras coisas que eu deleto. Causa celulite, estria. Não, por favor, se tratando de mulher... Não, nós não queremos. Fora. Socorro. Socorro. Vamos falar um pouquinho mais da nossa aveia. A Vamos nossa sim. queridinha aveia. Eu gosto dela de farinha de aveia, eu gosto da aveia em flocos, que eu gosto de fazer minhas culinárias, e que eu estava comentando aqui, né, com a Kátia, que eu gosto de fazer um creme, né, com aveia e leite desnatado à noite. É o meu jantar. Eu estou certa ou estou errada? Tá certa, né? Dependendo da receita, se tiver ali, igual eu te falei, carboidrato e proteína, né? Tá legal. E se falando da aveia, é uma coisa muito importante a gente citar. Por que a aveia é a queridinha? Por que ela entrou para o cardápio, para a dieta, né, brasileira principalmente? O Ministério da Saúde preconiza 400 gramas de frutas, verduras e legumes diariamente. O brasileiro não consome isso. Não consome. Então, o que é essa relação? Por que o aumento? Para que utilizar isso? Decorrente da ingestão de fibra, né? Como utilizar isso? Mas eu não como essa quantidade. Então, a aveia veio para dar esse suporte, tá? É um suporte nutricional. Então, ela tem especialmente a beta-glucana, que ela faz essa absorção da água, né? Ela aumenta o bolo fecal intestinal, ela aumenta a saciedade, né? Ela dá uma saciedade precoce. Ela, por ser rica em fibra, ela pode ser adicionada a receitas de bolos, pães, por cima da própria fruta, assim, salpicada, uma quantidadezinha. Que fica muito bom. Exatamente. Então, ela vem para auxiliar nisso, fazendo com que diminua a glicose circulante na corrente sanguínea, ela diminui o colesterol, ela diminui as gorduras não necessárias, né, no corpo por ingestão. Então, assim, ela se tornou a queridinha pela forma como ela trabalha dentro do corpo, né? E por ela não ter sabor, o que você agregar a ela vai puxar aquele sabor para ela. Por exemplo, tem uma receita que eu adoro, particularmente, né? Eu faço o chá de hibisco. Adoro. Aí eu coloco esse chá, que é riquíssimo em fitoquímicos e na parte funcional, coloco dentro de 4 colheres de aveia e deixo ela hidratar, né? Ela fica um mingau, né? Aí quem quiser Quente utilizar, dá para usar das duas formas. Tá. Das duas formas. Fica bem saboroso, fica roxinho, lembra até um sagu, assim, sabe? Fica super gostosa. O que seria interessante? Uma dica da aveia para a gente encaixar, né? Por que ela é tão... Igual você falou, Kátia, eu faço um mingau de aveia. Então, você colocou a aveia, que é um carboidrato rico em proteína. Colocou o leite, né? Você colocou um ovo, por exemplo, você tem um alimento equilibrado. Proteína, carboidrato e lipídio, tá? Aí isso pode ser utilizado como? Você pode amassar também uma banana e usar numa receita, né? Porque a matriz são os itens, né? A aveia, o ovo, a banana, né? E o processamento disso se torna uma receita. Então, assim, você pode utilizar tanto ela isolada quanto ela adicionada nessas receitas dessa forma. Pode substituir pode colocar num jantar, né? Às vezes, olha, eu quero ter algo controlado aqui, estou com uma limitação, uma restrição alimentar a fim de uma busca de redução de peso, vamos supor, né? Você pode colocar ela ali, né? Dentro do quadro do dia de 24 horas, calculadinha, ela consegue entrar tranquilamente, dá essa saciedade, tem um sabor bom, né? Pode ser tanto salgada quanto doce. Se você utilizar uma fruta, ela vai ficar tipo uma omelete, né? De banana ou uma omelete com aveia. Inclusive, se quiser, pode até também adicionar a tapioca. Essa relação, esse jogo com os alimentos é que é a grande questão, né? Essa é a riqueza, né? De você passar informações científicas, informações importantes, porque o que a pessoa às vezes tem todos esses itens em casa, mas ela não sabe utilizar, porque ela não sabe como ela vai colocar no dia dela, né? Ela pode fazer como um bolo, como ela pode fazer os cupcakes, aqueles bolinhos menores,
tá numa quantidade legal, usa, substitui no lanche da tarde. Então, assim, ela veio só para somar dentro desse quadro de necessidade de fibras para trabalho na parte da microbiota intestinal, né? E também para fazer esse equilíbrio sobre a glicemia e todos esses inerentes da relação da saciedade. Crepioca. Sim. Dá para fazer? É um alimento? É uma refeição? É, sim, sim. Então você pode utilizar, para você não utilizar só a tapioca, que ela tem alto índice glicêmico, tá? Porque muitas pessoas confundem isso, né? Quem faz dieta A come tapioca, exatamente. Aí come a tapioca, dá um boom, você vai correr? Você vai para academia? Para onde você está indo? Não, para lugar nenhum. Tem uma ingestão com alto índice glicêmico, uma energia exacerbada, né? E não vai fazer nada. Então precisa corrigir isso, né? Tem alto índice glicêmico esse alimento? Vamos dar uma retardada, vamos utilizar aveia junto, vamos fazer uma receita dele, não vamos utilizar ele sozinho. Tem uma pessoa que falou assim, eu uso a tapioca, né, forro, ela não quantificou, não conseguiu quantificar para mim quantas colheres, né, porque isso é super importante também. Eu coloco a tapioca, aí eu coloco mel, daí eu coloco banana picadinha, daí eu bato 2 ovos e coloco em cima. Daí eu falei assim, o que você vai fazer depois? Daí ela, vou dormir, não nada. Eu falei assim, não, calma, respira, né? Vamos corrigir. Se você fosse dali 30, 40 minutos dentro de 1 hora para a academia, esse seria um pré-treino bem legal. Você vai dormir, então vamos retardar aqui, vamos modificar isso daqui. Vamos encaixar essa receita no teu dia. É necessário? Você gosta? Eu gosto. Então vamos arrumar ela aí para você poder comê-lo. Isso que é importante também. Muito. Agora, eu concordo contigo que a tapioca a gente deve utilizar para quem vai para academia, porque eu falo que é uma bomba atômica se você não vai, né? E mais desse jeito ainda, né? Sim, igual o paciente às vezes diabético que come, coloca o arroz branco e daí coloca a farinha também de mandioca por cima, né? Então ele coloca uma porção do carboidrato, mais uma porção, em cima do outro carboidrato ainda coloca uma mandioquinha, um macarrão ali do lado. Então assim, tem muito índice glicêmico ali, elevadíssimo. Então isso vai para a corrente sanguínea, vai. Cadê as verduras? Cadê os legumes, né? Para dar um retardo aí disso, para ajudar. Precisa ter uma fibra. Vamos voltar um pouquinho a respeito das frutas. As frutas, ela tem o seu doce, o seu açúcar próprio, né? Que ele é benéfico, não é maléfico. Nunca, né? Nunca. Chama-se frutose. É a frutose. Isso. Agora, se comer em demasia, deve engordar também, né? Tudo em demasia sim, porque ele tem calorias, né? Então ele demanda uma energia e ele vai na soma do seu dia, se for positivo, vai ganhar peso, né? Se for normal, vai manter e um déficit vai reduzir peso. Em se tratando de algumas patologias, a gente quantifica, a gente calcula algumas frutas que são mais ricas em índice glicêmico. Dentre elas, né, sem endemoniar nenhuma fruta, por favor, por favor, existe a melancia, a manga, a uva e a nossa querida banana. Que são mais calóricas. Se eu conto para uma amiga minha que come 5 bananas no dia, ela infarta. Toda vez eu falo, como ela... todo dia uma. Eu gosto muito. Melancia, então, eu sou apaixonada. Gente, sério mesmo, eu fiz uma dieta, assim, de tudo um pouco. Mas eu fiquei mais nas frutas, principalmente a melancia. Eu peguei peso bem rapidinho. E normalmente o diabético, ele tem um querer maior por essas pelos frutas. doces. Porque ela eleva a glicemia rapidamente. Então dá aquela sensação de, né, ai que gostoso. E aí esse sangue fica circulante, né? Ele não vai para dentro da célula. Então um problema que a gente tem é quantificar isso daí, né? Então vai ser assim, a melancia, né, no seu cardápio são 4 dedos, né, não é a metade da melancia. A manga a gente vai dividir por 2, a gente vai fazer uma receita com a manga utilizando aveia. Então tem muitas formas de encaixar isso para que ele coma, não crie uma compulsão alimentar relacionada à restrição daquele alimento, né, e tenha qualidade de vida, porque o mais importante é que ele tenha qualidade de vida. Né? Yes. Não é porque a pessoa está doente que vai retirar tudo e falar assim, agora se acabou, né? Agora que inicia. E eles, conforme
a algumas patologias, às vezes vem até somar essa qualidade alimentar, porque dele aprende o que é preciso, então ele usa para o resto da vida. Eu vou te deixar à vontade para deixar a sua mensagem final do nosso bate-papo. Teria tantas coisas para me perguntar para ela, mas eu vou deixar para a próxima, tá? Tem tantas coisas. Por favor, fique à vontade. Uma coisa importante seria assim, ó, procure um profissional, procure entender como funciona o teu corpo. As pessoas têm diferenças, né, bastante grandes em relação à atividade física ou não. Busque algo que te dê prazer, algo que agrade, porque às vezes a pessoa, eu preciso fazer uma atividade física, inicia uma atividade física, tá lá um saco, né? Ela acaba liberando cortisol, sendo que era para ela liberar outro hormônio, um hormônio de satisfação. Busque equilibrar essa quantidade de alimentação junto com a atividade física, porque a atividade física ela é 20% e a alimentação é 80%. Então, às vezes a pessoa vai para cima da atividade física, não tem uma alimentação legal, não tem resultado legal, né? Então, partindo desse princípio, busque saber quanto você precisa ingerir de todos esses nutrientes. Busque um acompanhamento médico também, é super importante, né? Lá na clínica a gente faz tanto o acompanhamento médico, quanto nutricional e laboratorial e antropométrico. Hoje, o ser humano ele precisa entender que são especificações individuais, então ele precisa entender o que é preciso para ele, aí ele vai ter qualidade de vida utilizando isso sem criar neuras, sem ter uma ansiedade, alguma coisa relacionada a uma patologia pior por desconhecimento. Yes. Obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Sempre. É muito bom sempre, né, nós sabermos um pouquinho sobre alimentação. Você quer ter qualidade de vida? Então, tudo bem. Uma boa alimentação e um bom exercício físico. E você chega lá e você vai passar dos 80 anos, tá? Eu fico por aqui e volto já já.